Murilo, muito obrigado, Murilo, pela presença aqui no Poder Expresso. Murilo sempre muito gentil. Murilo, conta um pouco para a gente aqui dos principais pontos dessa entrevista, como se deu essa entrevista, foi anunciada ontem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, depois a gente vai, depois da participação do Murilo com o Valenciano, aí sim para destacar alguns pontos aqui e alguns trechos da entrevista do Lula. Murilo, muito obrigado mais uma vez, querido. Eu que agradeço, Léo. Uma ótima tarde a você e a quem acompanha aqui o Poder Expresso. Pois é, foi uma mudança de rota na postura do presidente Lula. Essa foi a primeira entrevista do presidente desde outubro, quando ele se acidentou naquela queda no Palácio da Alvorada. Hoje, então, os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto foram convidados para essa coletiva de imprensa. 10 perguntas foram selecionadas, na verdade, 10 jornalistas foram selecionados. Então, esses jornalistas fizeram perguntas sobre os mais variados temas, então, que estão sendo discutidos no governo, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. O presidente Lula, Léo, começou essa entrevista dizendo que está 100%, que está recuperado depois dessa queda e que está pronto para viajar ao Brasil e também para ir para qualquer país do mundo que ele optar. Ele disse que quem quiser derrotar a política do governo vai ter de fazer uma luta de rua. Essa foi a palavra, a expressão usada pelo presidente, porque ele disse o seguinte, que é fácil ficar na internet, mas o difícil mesmo é ir para a rua conversar com o povo. O presidente fez uma rápida apresentação ali nessa coletiva de imprensa e abriu para as perguntas. A primeira pergunta respondida por Lula, Léo, foi sobre a taxa de juros e o Banco Central. A gente sabe que ontem o BC, o Banco Central, aumentou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros. É o 4º aumento consecutivo. E a gente sabe que Lula vinha criticando, então, a condução do BC pelo ex-presidente Roberto Campos Neto. Mas agora foi a primeira reunião com Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. E o que Lula disse? Lula disse que Galípolo não pode dar um cavalo de pau num mar revolto de uma hora para outra. Essas foram as palavras do presidente então. Ele disse que já esperava esse aumento na taxa básica de juros e disse que no momento certo, no momento político correto, Gabriel Galípolo então vai poder tomar decisões que façam essa taxa de juros cair. O presidente falou, Léo, além da taxa básica de juros, sobre a questão também dos combustíveis. Ele disse que não autorizou a Petrobras a aumentar o preço do diesel, mas disse que a petroleira é autônoma, ela consegue fazer as medidas que ela decidir. Então, nesse caso, se houver reajuste, ele disse que não partiu dele essa autorização, mas disse que mesmo se houver um aumento, esse aumento está menor do que a inflação. O presidente também respondeu sobre o preço dos alimentos. Disse que não vai estabelecer nenhuma medida que possa justificar o surgimento de um mercado paralelo e que novas medidas estão sendo desenhadas, mas que nesse momento o que o governo pode fazer é atuar em conjunto com os produtores, valorizando e potencializando a produção de alimentos no país. Só para fechar essa parte econômica, o presidente falou sobre corte de gastos. Disse que se depender dele, não haverá mais corte de gastos, corte de despesas pelo governo. Ele disse então que a estabilidade fiscal é uma questão muito importante tanto para ele quanto para o governo, mas então descartou qualquer tipo de medida fiscal, nova medida fiscal pelo governo federal. Léo, foram vários os assuntos tratados, como eu disse, e um deles foi a questão da reforma ministerial. O presidente Lula, ele evitou citar nomes que vão compor a sua esplanada assim que passar a eleição no Congresso nesse fim de semana. Mas nós perguntamos se o nome da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, era uma opção, e ele não descartou. Ele disse que Gleisi Hoffmann é um quadro bastante interessante, ele disse que Gleisi é um quadro refinado e que politicamente é um dos melhores quadros da política e que ela tem condições de ser ministra em muitos cargos, mas não conversou, não sentou ainda com a presidente do PT para decidir sobre isso. Nós perguntamos também sobre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Lula só disse que Pacheco é o seu candidato ao governo de Minas Gerais, mas, segundo o que a gente escuta aqui internamente, os dois estão sendo cotados aí para ministérios do governo Lula, tudo isso em busca de melhorar essa articulação política.
Lula também comentou, Léo, sobre a relação com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Kassab, que é uma figura muito importante, disse que Fernando Haddad é um ministro da Fazenda fraco e que Lula, então, seria substituído facilmente em 2026, teria dificuldades de se reeleger. Ele disse que Kassab foi injusto com o significado da presença de Haddad na Fazenda e minimizou essas críticas. Para fechar então, Léo, esse geralzão, né, do que disse o presidente Lula hoje, ele comentou sobre Donald Trump, lembrando que foi a primeira declaração de Lula sobre o novo presidente dos Estados Unidos desde que ele tomou posse. Lula evitou, então, criticar Trump, mas disse que considerava um retrocesso a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e também dos financiamentos à ONU. E, por último, disse que não prevê um encontro com Donald Trump tão cedo. Ele disse que esse encontro deveria acontecer no encontro do G20 neste ano, mas que fez uma pequena ironia. Disse que esse encontro vai acontecer se Trump não decidir aí sair do G20, já que ele tem feito tantas decisões contra a Organização das Nações Unidas e contra os organismos multilaterais. Foi uma entrevista bastante completa, Léo, e realmente uma nova fase na comunicação do governo Lula. Murilo Fagundes trazendo aqui todos os principais pontos dessa entrevista do Lula. Murilo, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença com a gente aqui no Poder Expresso, competência e simpatia. Forte abraço para você, meu irmão. Um grande abraço, Léo, para você, para toda a equipe e para todo mundo que nos acompanha. Muito bem, a gente agora sim vai para o Tiago Valenciano, cientista político, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Tiago, muito obrigado aqui pela paciência, principalmente hoje. Mas foi bom que a gente tenha colocado o Murilo antes aqui para dar um panorama geral aqui, para que a gente comente a partir desse panorama que o Murilo trouxe. Tiago, começo com um comentário. Nada como uma impopularidade ou uma popularidade ameaçada para que se decida conversar com a imprensa. É algo de fato impressionante, né? Isso poderia ocorrer com boa popularidade ou ou com má popularidade. E aí eu te pergunto exatamente isso, Tiago. De que medida você acha que essa ação do presidente Lula de falar mais de uma hora com a imprensa hoje, respondendo 10 perguntas, ela pode ser algo positivo para essa imagem do governo que, na última pesquisa Quest, claro que o retrato do momento acabou mostrando uma dificuldade grande do governo Lula? Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição para a gente conversar aqui sobre política. E um detalhe interessante, a entrevista ela poderia ter começado assim: deu ruim, chama o Meirelles. Não era por aí que o Meirelles falava no tempo da campanha eleitoral? E ele não quis chamar o Kassab não, né? Na verdade o Lula acabou chamando a imprensa e de fato tem razão o seu comentário no sentido de que quando as coisas não caminham mais ou menos como esperado, a imprensa é uma boa saída para tentar ecoar e repercutir as boas ações que o governo pretende emplacar. Das frases que o Lula acabou emplacando, eu traria aquela que teve, na minha opinião, aqui, maior efeito político ou que traria a manchete que o governo esperaria que as pessoas, inclusive nós, estaríamos comentando hoje, que é a seguinte frase: nós teremos em 2025 a maior colheita política do país. Essa frase, o Lula bateu bem nela e ela tenta trazer um certo otimismo nesse momento de crise com a relação com a imprensa e também com todos os brasileiros. E aí você parece que faz um desvio de foco. A partir do momento que eu trago o otimismo de trazer uma maior colheita política do país, o Lula tenta varrer para debaixo do tapete os problemas com a sua comunicação e os problemas econômicos citados, inclusive, pelo Gilberto Kassab. A vinda do Sidônio Palmeira, no sentido de melhorar a comunicação política do Lula, tem que trazer algum quebra, porque me parece que desde as eleições, a gente já comentava aqui, desde o período eleitoral de 2022, o Lula tinha uma dificuldade imensa em conversar nas redes sociais e tinha a imprensa como sua aliada. Mas, no momento produzido, no momento em que você consegue controlar de certa maneira, você consegue controlar de certa forma aquilo que o então candidato falaria para a imprensa, é uma situação. Quando você vai para o governo e se torna vidraça, é um outro problema. E aí ele traz o Sidônio, e aí nessa semana ele já aparece com alguns vídeos nas suas redes sociais,
mais descontraído, mais despojado, naquele estilão de vídeo selfie, tentando mudar um pouco a cara do personagem. E aí quando você emplaca uma entrevista com a imprensa, uma espécie de tirando sarro na cara do Kassab, não perderia não, você acha? Hoje eu perderia, mas daqui 2 anos eu vou recuperar e vou dar a volta por cima. Você cria, de um lado, um risco para o governo, que vai ter que dar essa volta por cima em 2 anos, melhorar a popularidade, melhorar o aspecto econômico, e também chama a responsabilidade para si, trazendo uma autoconfiança ou tentando passar uma imagem de confiança para os brasileiros que estão deixando de ter essa confiança no governo. Então me parece que essa entrevista coletiva dá esses recados e dá o recado seguinte: confie na gente que a gente vai dar conta, porque até agora nós pegamos um abacaxi, né, trocado em miúdos, foi isso que o Lula quis dizer, reclamou que o Congresso não está do seu lado, enfim, criou alguns fatos políticos ali para mostrar que esse abacaxi ele vai descascar e vai transformar num bom suco daqui para frente para todos os brasileiros. Pelo menos essa foi, em linhas gerais, a mensagem que o Lula quis deixar nessa entrevista, Léo. Tiago, rapidamente aqui, só para que a gente fale, você que falou do Kassab aí, ele fala do Trump, o Murilo já falou aqui da questão da reciprocidade em relação a taxas brasileiras. Claro que aí a gente sabe que a pouco o presidente Lula se aproxima muito do Petros em relação a essas questões, porque o Brasil não consegue, de fato, fazer um enfrentamento com os Estados Unidos, ou seja, o presidente Lula está, se não com a bravata, mas está claramente ali exagerando em relação nessa reciprocidade. O Brasil está distante, o Brasil, como o próprio Trump, no sincericídio, pouco diplomático, diga-se, né? Não deveria ter dito aquilo, um presidente diplomático não faz aquele tipo de afirmação, mas meio que jogou ali o Brasil e a América Latina para um segundo plano. Ele também fala sobre juros, defende Haddad, principalmente na questão do Kassab. E para encerrar, Tiago, rapidamente, porque o nosso tempo já foi para o final mesmo aqui, eu queria saber o seguinte: o que é que vai dar, na tua avaliação, esse movimento do Kassab, desses partidos, o PSD, esses partidos do Centrão, nesses 2 últimos anos do governo Lula? O que é que te parece? A política do Kassab foi no sentido de trucar mesmo Lula publicamente. Você está com o ministro da Fazenda ruim, eu tenho uma saída melhor para você, posso te oferecer uma melhor opção. É claro que o presidente da República não vai passar o Ministério da Fazenda para esses partidos, mas abre aquela negociação dos bastidores da Câmara dos Deputados, do Senado, a gente tem eleição daqui a alguns dias, e também de um maior espaço nos ministérios e principalmente nos rincões do país, ou seja, no interiorzão do Brasil, com deputados federais, estaduais e todo o sistema político que a gente tem, de privilegiar esses partidos do Centrão. Então a jogada estratégica do Kassab foi nesse sentido. Toma essa pancada aqui, eu espero a reciprocidade ali, mas fique esperto, a gente está junto, mas andando na corda bamba. Se você não fazer aquilo ou não fizer aquilo que eu solicitar, a gente vai abandonar o barco logo, logo. Então me parece que esse foi o recado do Kassab, Léo. Esse ano aqui, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo aqui no Poder Expresso, você sabe disso. Sempre um bom papo. Cientista político, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Até a próxima, Tiago. Boa noite, bom trabalho. Próxima.